O tema de hoje é um tema super sexy. É sobre escolas das crianças. Mas isto Como é que nós escolhemos as escolas para as nossas filhas? Isto porquê? Porque nós estamos num período... Eu estou com o período. De reflexão. Não. Em que as pessoas têm que pensar em matricular as crianças. No nosso caso, elas vão para o primeiro ano. É um salto diferente de desenvolvimento. Então pronto, é sobre isto que nós vamos falar. Então vá, beijinhos, até amanhã. Agora. E agora vai entrar o genérico, queres ver? É sério, ainda fazemos isso? Está bem. Vamos a isto então, vamos falar sobre escolas, o que é que nós, atenção, um disclaimer, não somos entendidas nisto, há de haver psicólogas com quem vocês devam falar, nada substitui uma visita atenta às escolas e antes disso terem, por exemplo, uma lista de requisitos que vocês procurem nas escolas, porque quando chegam às escolas, que foi esse o meu caso, já podes falar daqui a nada, as escolas têm toda uma maneira de se vender que vão todas parecer fantásticas a não ser que tenham um erro crasso, básico. Ou seja, vão dizer, sim, nós aqui privilegiamos a individualidade das crianças, até temos um canteiro, uma horta, e depois vocês esquecem-se, e um jardim, mas eles têm uma horta, Então elaborem primeiro aquilo que é importante para vocês numa lista e depois façam visitas ou não, consoante as referências que tenham às várias escolas. Por exemplo, o que é que tu procuravas numa escola para as miúdas? É giro, tu estás a falar da lista. Eu acho que a primeira vez que eu fui à procura de escola para a Isabel, na altura era só ela, né? Não estava minimamente informada de... Eu sabia o que é que não queria à partida, mas estava mais centrada em facilitar-nos a vida, basicamente. Tinha que ser perto do nosso trabalho, porque nós trabalhávamos muito os dois. Lembro-me que... lá está aqui a prova de que eu não estava... Não, já foi há tanto tempo, já foi há 6 anos, ok? Ela foi logo para a creche aos 5 meses. Mas lembro-me de perguntar se lhes davam meu colo ar, atenção, não para é os de adormecer. É de dor, sim. Gostou-me tanto quanto... Não, gostou-me mais do que está a gostar agora. Lembro-me de perguntar se davam colo para adormecer se fosse preciso, disseram que sim. Também ninguém ia dizer que não, sabes? Sim, mas tu não consegues nunca. Eu sei, a minha cena é dão colo. Não, olha, nós por acaso pomos-la lá e Não, há escolas que dizem que eles têm que se habituar a adormecer, estão lá a assistir, mas que não dão colo. Isso existe, por exemplo. Isso era logo para mim fator exclusão. Mas, não me lembro. Sei que me lembro de ver que tinha um espaço exterior, lembro-me de ver fotografias bonitas deles a fazer mangueiradas. Lembro-me disso tudo. Não é que me possa arrepender, porque o resultado até correu bem, acho eu, da Isabel. E eu descobri no outro dia que traumas eles vão ter sempre por alguns motivos que nós não conseguimos controlar. Nós vamos errar sempre. Bem. Nós vamos sempre. E que faz parte da nossa construção de personalidade também. Naquele caso, eu não me apercebi que eles não iam à rua até determinada idade. Ou seja, as imagens que eu vi, não me informei suficientemente. Na altura, a Isabel já fez a adaptação, correu muito bem, pareceu-nos a todos, não podemos ter certeza absoluta, mas pelo menos não ficava a chorar horas e horas, confiei imenso na Margarida, até hoje eu falo com a primeira educadora da minha filha, gosto mesmo muito dela e confio muito nela. Ouviste, Margarida? Isto não é nada... Não, e ela sabe, nós falamos, não é nada pessoal, nunca, tem mais a ver com funcionamento e regras com as quais eu, entretanto, informei-me, li mais... porque depois tivemos uma experiência menos boa numa das creches para as quais elas foram, já com a Luísa, a primeira creche da Luísa, onde esteve um mês, tive essa experiência negativa e aí eu já estava mais ciente, apesar de tudo, errei mais uma vez, quer dizer, não é que eu tenha errado a primeira, mas apesar de todo o conhecimento que eu já tinha e daquilo que eu sabia que queria, eu deixei-me levar por algumas ondas, porque às tantas nós próprios questionamos aquilo que conhecemos até agora e queremos ver outras alternativas, que pode ser que também resultem, pronto, foi um mês a errar, mas faz tudo parte da experiência. Mas se calhar tudo isto culminou na descoberta da escola que até agora, não sendo perfeita, acho que nenhuma será, é aquela com a qual eu mais me identifico e que finalmente percebi, é aqui que eu quero que elas estejam. A Isabel está a sair, é só até pré, mas depois a instituição tem outra escola até ao 4º ano com o mesmo movimento de escola moderna. Se calhar se não tivesse havido este percurso todo eu não saberia quais é que são os meus requisitos. Agora. Sim. Por isso fez parte do crescimento. Eu às vezes quero muito espalhar a mensagem de que há alternativas, há IPSS que, não sendo tão caras como instituições privadas, por exemplo,
vai ser sempre de acordo com ordenados, etc. Sim, mas não sendo tão caras, que se calhar conseguem chegar até mais crianças, um tipo de ensino diferenciado. No nosso caso tem turmas mistas, que para mim faz sentido, bem, é uma série de coisas, mas se calhar agora falas-te um bocadinho. Ok, então é assim, mas basicamente... deixa-me só dizer uma coisa. Ok! sai. Eu tenho sempre pena de não dizer qual é a escola, mas é uma das minhas regras quando as pessoas perguntam, então depois as tuas filhas, não sei o quê, é uma das minhas regras para sentir que tenho algum então controle posso na dizer eu coisa. a tua escola? Não. Tu não dizes, mas posso dizer. Não. Imagina. É aquele conforto de, pá, ninguém sabe onde é que elas estão durante os dias da semana, tal como não digam onde é que nós moramos, nem dou a nossa morada, também não quero dar a da escola, acho que é assim, é um mínimo requisito ali no sim. podcast, a zona. Mas há mesmo várias. Não, acho que não. Não, a zona da casa. Sim, mas não dou morada, Sim, a rua, o andar e o parquinho onde elas brincam, pronto. Sim. No meu caso, eu tinha lido bastante sobre aquilo que queria nas escolas e sentia muito que tinha de estar de acordo com a maneira como eu vejo a Irene e as crianças em particular, ou seja, tinha de ser um sítio onde, atenção, a linguagem que eu vou usar não tem a ver com aquilo que é correto ou incorreto, mas tem a ver com as minhas opiniões. Eu preciso que a Irene esteja numa instituição onde ela não seja quebrada na sua individualidade e estranheza e lado artístico, ou seja, eu preciso de uma escola que aceite a Irene se ela quiser ir maquilhada de manhã, se quiser ir vestida de super-homem ou se ela por acaso voltar às fraldas, isso não ser um problema porque já não está nos planos da escola que ela use fraldas aos 3 anos e meio. E estive sempre muito atenta a esse tipo de sinais. Olá Bubbles, é a minha gata que já não usa fralda. Estive muito atenta a esse tipo de sinais, ou seja, se a escola conseguia ver a criança como um ser individual ou se, por outro lado, era uma escola que tentava agrupar as crianças numa massa, que há pais que gostam disso e tudo bem, subtraindo um pouco a individualidade, mas a favor da produtividade e também do trabalho em equipa e de grupo. Claro que tem de haver um equilíbrio entre estas duas coisas, na minha opinião e na maneira como eu escolho ser mãe, eu acho que a individualidade é uma coisa que deve ser incentivada nos primeiros anos de vida e depois aí sim vamos, a partir do momento em que nos descobrimos a nós, conseguimos compreender os outros. Mas eu sei lá o que é que estou a fazer. Então, eu errei também, mas fez parte do processo. Visitei várias escolas no sítio onde o meu ex-marido e eu estávamos a construir uma casa. Irene tinha quantos anos? 2,5? 2,5, queria que ela fosse só aos 3, mas ficar em casa só com um de nós não estava a ser muito produtivo para o desenvolvimento dela e então decidimos pô-la na escola aos 2 anos e meio. Visitámos várias escolas, todas elas privadas e caras, porque podíamos e claramente isso para mim era importante, agora já não é tanto, e visitámos várias escolas. E uma das coisas que eu quis sempre para a Irene era um espaço livre de jardim, um espaço grande. Outro era que fosse uma escola onde as crianças não fossem vistas em grupo, e já vos dou um exemplo do que é que eu não queria mesmo que acontecesse e que aconteceu, e que respeitassem os timings de desenvolvimento de cada criança. Explicando. Na primeira escola da Irene, assim que chegavam, eram todos postos na sanita ao mesmo tempo, virados uns para os outros, e quem fizesse cocó levava palmas dos miúdos, não a educadora. E quem não fizesse cocó dizia, não fizeste cocó, mas essa já deve ser feita em casa, não é? Ou se... Que chatice, não fizeste, então olha, não levas palmas. E ficavam lá durante... Eu nunca tinha ouvido essa história, nunca me tinhas contado. Há várias coisas, eu vou-te contar mais. É muito ridículo. E ficavam lá todos até que a maior parte fizesse cocó, a maior parte fizesse que é para ficar já feito para o resto do dia. E estamos a falar de uma sala que não era mista, estamos a falar da sala dos 2, 3 anos, mas em que vocês já devem ter reparado que os homens e as mulheres têm desenvolvimentos diferentes, saltos de desenvolvimento diferentes, e as crianças eram recompensadas verbalmente caso fizessem cocó e as que não eram. Eu quero acreditar que não eram punidas, mas não eram recompensadas, portanto existia uma ausência de recompensa. Então as funções biológicas e a preparação do esfíncter para fazer cocó, ou horas ou o que quer que fosse, era uma coisa que parecia depender da vontade da criança ou não, a favor da produtividade da instituição. E isso foi a primeira, não é? Tu descobriste isso quando? Quando uma vez eu fui levar, estavam todos a fazer cocó. E tu perguntaste? E eu disse, então mas estão todos a fazer cocó? Sim, a esta hora fazem todos cocó. Desculpa. Isto parece-me Achas normal? Achas normal? Pronto. Mas há muitas escolas que são assim e há pais que gostam e deve haver instituições que acham que isto é produtivo porque trabalha-se bem a parte física para ser uma coisa... Pá, não consigo defender. Caguem, não consigo. Caguem, pô, cagaram. Não consigo defender.
Houve outras coisas que me deixaram alerta, nomeadamente a qualidade da emenda, que não é das coisas mais importantes. Por exemplo, ela agora está numa escola onde, se fosse lá algum nutricionista, dava-lhe um chilique, mas reparei que alimentava os bebés a papas açucaradas, que era mesmo comum. Havia um carrinho a passar cheio de papas açucaradas ali para os bebés, e isso deixou-me ali meio alerta de... E quem levasse de casa não podia? Por exemplo, isso não me choca se... Havia abertura para isso, mas como tudo aquilo que me pareceu um bocadinho ali, vamos tentar unificar e simplificar. Não condicionar mais, sim. E depois, por exemplo, a Irene já falava bem aos 2 anos e meio. Ela começou a falar bem com 5 meses. Não, ela... Mamãe, o que é que eu gosto? Tipo, logo, de acordo com o artigo 12 do Código Penal. Mas não fazia mais nada, mas não se mexia. Tipo, dava-lhe uma batata e ela fazia... Não, nem sabia gatinhar, mas vamos a isso. Mas a Irene também começou a vir para casa e eu também a tentar isso, comprei-lhe alguns nenucos e coisas do género, e ela começou a gritar com os nenucos para dormir. Não quero nem mais um pio! Durmam imediatamente! Têm que dormir já! Mas aos berros. E eu pensei, ok, ela não me ouve a fazer isto, eu, na altura escorriam-me lágrimas a adormecê-la, percebem? Eu passava-me a adormecê-la, foi das coisas mais difíceis que eu já tive que passar na vida, é adormecer uma criança, não, querendo muito que ela adormeça, mas ouvir isto não era cá de casa. E a Irene não via desenhos animados violentos, nem via desenhos animados na altura, não nada, portanto a referência dela só podia ser a escola. Isto tem a ver mais uma vez com a cena de coletividade, têm de dormir todos ao mesmo tempo, queiram ou não queiram, não sei, assim, estão-se seguros ou não, têm que adormecer. E houve também outra questão, que é, e isto eu tenho-me apercebido entre a escola anterior e esta, que é, há escolas que trabalham para os pais e há escolas que trabalham para as crianças. Para os pais que para mostrar trabalho? Para pai ver. Por exemplo, na primeira escola havia o jornal da escola, que era semanal, em que havia fotografias de todas as atividades, havia artigos escritos pelas educadoras, havia várias festas e não sei o que mais. Nesta escola não há jornais. Mas na minha há, por exemplo. Pronto, lá está, se calhar as duas coisas também. Mas, por exemplo, o jornal da primeira escola... Sim, o jornal da primeira escola era feito pelos educadores. Sim. Não eram desenhos das crianças, não eram nada, está tudo, a mobília era toda nova, era tudo novo, o jardim não era jardim, era daquele chão não é gravilha, daquele do salta a salta, e decidiam muitas vezes não sair com as crianças das salas porque os pais, lá está, também depende muito dos tipos de pais de cada escola, ficavam preocupados que elas ficassem doentes e portanto optavam por sair pouco porque havia pais que não ficavam desconfortáveis, que não ficavam confortáveis. Pronto, e houve aqui vários sinais. Isto foi relativamente às coisas que eu não queria que acontecesse. Estamos a ver se estávamos com o microfone. Estamos, acho que estamos. Que eu não queria que acontecesse, mas em particular, e já agora falando do nosso caso, se me permitires. Claro, este tempo, para além disso, da violência verbal que houve em adormecer as crianças, que tem que ter havido, independentemente de eu ter falado com a diretora e ter dito, olha, a Irene anda a fazer isto com os bonecos, ela disse, mas sabe que a sua filha é muito imaginativa e já reparei que a senhora é ansiosa. Pois, esse não assumir de uma possibilidade disso acontecer, e isso é um jogo psicológico é muito lixado. Estranho. E estamos a falar de uma criança de 2 anos e meio, pode ter fantasia, mas não vai inventar gritar com bebés para eles a dormirem se isso não tiver. Pronto, e a outra foi, uma vez eu ficava muito tempo na escola quando ia buscar, porque sempre que ia buscar a Irene ela chorava muito e agarrava-se a mim. E eu estava preparada para isso porque eu amamentava. Ela esteve em casa 2 anos e meio, portanto eu estava à espera que o processo fosse difícil, mas havia uma falta de... Aquilo era libertação muito grande de atenção, então fui ficando cada vez mais tempo na escola quando a ia buscar e fui ficando atenta àquilo que se passava ali. E houve uma vez que cheguei, e a Irene, quando está entupida, fica ligeiramente surda, tem umas otites cerosas, e a educadora chamou uma vez, Irene, chamou a segunda e disse Irene! E pegou-lhe no braço para assoar. Pegou-lhe no braço, puxou-a, sabes? O teu coração partiu-se todo. Eu não quero que a primeira ferramenta que se teste depois de não se conseguir chamar uma criança seja puxá-la pelo braço. A minha filha, nem pensar. E aquilo que me fez mesmo passar da cabeça, mas lá está, porque já estava tudo, é questão de fazerem cocó ao mesmo tempo e outras coisas que vinha saber, que era mãe, se nós não comêssemos a sopa rápido até determinada altura, depois tínhamos de comer outro prato. E isto ela não vê em lado nenhum, e isso, a Luísa até vomitava a sopa, enfim.
Mas atenção, há outras mães que têm os filhos naquela escola e que estão super contentes. Acho que infelizmente foi só um desajuste de expectativas entre mim e esta educadora em particular, e que infelizmente a escola já teria aquela educadora já há tantos anos que provavelmente confiava tanto nela que não lhe deu uma nova formação sobre novas técnicas ou não, do que quer que seja. Eu até gostei da educadora, simplesmente não gostei do que a minha filha viveu ali. Mas que uma vez cheguei ao recreio e havia um menino que estava sempre louco para entrar na sala dos mais crescidos. E a educadora disse-lhe várias vezes, sei lá, Lourenço, deve ser Lourenço, não entre, Lourenço, não entre, Lourenço, Lourenço, não entre, Lourenço, não entre, já é a terceira vez que eu lhe estou a dizer. E nisto, primeiro, ai de quem grito com a minha filha, era só, eu percebo o gritar de perigo, percebo, Irene, cuidado com, agora, não vou pôr a minha filha num sítio onde gritem com ela. Sim, sim. Um serviço pelo qual eu estou a pagar, uma pessoa que é suposto estar formada, ter tido formação para saber chegar à criança, é isto que leva como formação e como técnica? Para isso ponho-me a mim passada da cabeça, para a tratar dessa forma fica comigo em casa ou levo-a para o trabalho e espeto-lhe um iPad. Isto não é aquilo que eu quero, mas sabe, sempre atividades, hoje é o mês da água, vamos não sei o quê, mas depois nestas coisas que são tão importantes, tudo ao lado. E o miúdo então não entrou. E o que ele fez... Tudo ao lado, lá está, mais uma vez, nas tuas expectativas. Nas minhas expectativas, nas minhas realidades, na minha opinião e não sei o quê. Lá está. De acordo, quem segue o nosso blog segue, ou porque nos odeia e porque quer perceber que fenómeno é este, que é que estas duas estúpidas... que estúpidas é que não sei o quê, ou então porque estão mais ou menos alinhadas connosco. E, honestamente, eu não quero que gritem com a minha filha na escola, nem em lado nenhum. Nem comigo quero que gritem, quanto mais com a minha filha. Pronto, adiante. E o miúdo, depois de ter sido repreendido, isto pode ter sido por causa da escola ou não, mas já estava tanta coisa na minha cabeça, e até se a minha vida não estava fantástica nessa altura, portanto isto também estava a impelar. Mas ver a minha filha a gritar com o nenucos, obrigá-los a dormir, não me lixem, acho que qualquer uma de vocês passava. O miúdo pôs-se de frente para uma coluna, com as mãos atrás das costas, depois de lhe terem gritado. Estamos a falar de um miúdo de 2 anos e meio, 3. Ou seja, já sabe qual é que é a conclusão. Exato. Ele o que é que vai acontecer ali? De castigo. Eu não sei quem é que o punha de castigo, se eram os pais. Pois, também não. Exato. Isso é com os pais, o que quer que seja, o que quer que tenha sido, aquilo despolutou ali naquela criança um comportamento de humilhação, do que quer que seja que vocês queiram entender, mas eu claramente olhei para o ambiente e pensei, não. E foi muito difícil porque é muito, muito complicado quando estás a pagar caro por uma escola que encontras pessoas que estão satisfeitas com a escola. Sim, e tu deves ter questionado montes de vezes, se calhar. O problema era meu, eu é que estou a ser maricas, eu é que estou a ser maricas, ainda para mais que o meu ex-marido dizia, por amor de Deus, é normal, não sei o que mais, eu sim, depois vou falar com o conselho diretivo e dizer, a senhora é muito ansiosa, não é? Se calhar sou muito ansiosa, se calhar... chega a determinada altura que seja ansiosa ou não seja, há determinadas coisas com as quais eu não vou compactuar. Uma delas é gritarem com a minha filha, obrigarem-na a fazer as mesmas coisas ao mesmo tempo que outras crianças nesta altura. Eu não estou a dizer que na primária não tenho a fazer os mesmos exercícios que os outros, mas esfínteres, vamos todos coordenar cocós, tipo, é surreal. Sim. E gratificar por isso, não, no meu caso não. Aliás, nessa altura até devia saber que algumas instituições, e desculpa, agora sou que estou irritada, que eu ainda não percebi bem porquê, e se calhar falta-me perceber, porém, há escolas que não permitem crianças que vão ainda com fralda aos 3 anos. E isso faz com que os pais, no último verão, antes do início da escola, andem num frenesi, num stress gigante, a obrigar as crianças a passarem por isso, independentemente do contexto das crianças. Imaginem que os pais se divorciaram nesse ano e que por acaso o crescimento deles retardou, que tiveram um irmão e que regrediram um bocado, não interessa, a criança tem de entrar sem fralda. Isto para mim seria uma enorme red flag para pôr uma criança numa instituição. Não digo quando for mais velha, tipo quando tiverem, sei lá, 16, 17 anos, ponham nos sítios, os gajos têm que se adaptar, falem connosco, nós falamos com a escola. Agora, nestes sítios em que eles estão completamente dependentes da instituição e dos valores, só aceitamos a criança se estiver desfraldada. Então, mas aceitamos crianças, aceitamos o quê? É que as crianças são todas diferentes. E pronto, e é isso. Portanto, manda cá para fora. Então o que é que eu vos queria dizer no fundo? Por amor de Deus, se concordarem com isto, procurem instituições que amem crianças. Não como o Michael Jackson amava, mas instituições que amem crianças, que percebam que elas são diferentes,
que aquela criança não sabe pegar nos talheres, não vamos fazer com que essa criança se sinta mal. Aquela criança não gosta de educação física, vamos fazê-la gostar de educação física, não é? Não vais, olha que vão todos, ficas aí, então ficas sozinha, não queres dormir, queres ir para a sala dos bebés? Pá, procurem uma instituição mais do que ter uma mobília bonita, do que ter um jornal semanal, do que chamarem de mamãe e papá a toda a gente. Bitch, Sim, please. que às vezes tem aquela voz, não é? Não é, mamã? Somos tão bons. Não somos é, tão... mamã? Somos tão... Sim, eu gosto Isso, muito da sua olha, criança, menos quando não gosto. Isso para mim, por acaso, é um elemento Pá, que me causa um bocado de desconforto, passe-me não é? dos cornos, Aquela passe-me. voz sempre muito calma, Eia. de quem está em drunfos permanentes. Sim, Provavelmente. Mas a culpa não é das pessoas. Por exemplo, uma coisa que esta escola da Irene faz e que numa primeira fase me enerva e na segunda penso, sim senhor, tem férias muito alargadas e tem horários muito curtos para se ir buscar as crianças à escola. E o que eles dizem é, o pessoal precisa descansar para ser o melhor pessoal possível. O próprio pessoal lá, O próprio não é? pessoal, não é tipo, meio malta, não, o pessoal precisa descansar e eles preservam muito a sanidade mental dos Mas funcionários. há várias formas disso acontecer. No meu caso, por exemplo, os funcionários estão escalados. Pronto, por exemplo, mas há de haver, atenção, os Eu funcionários. precisava de uma escola que tivesse um horário alargado e que Pronto. tivesse ou que as férias não fossem condições, que eu não tivesse que pôr férias só quando vai fechar. Pá, nesta escola, da primeira, só eu para acho veres que o tu falas paternalismo, desde só para veres o paternalismo da cena. Havia uma hora a partir da qual as pessoas tinham de pagar tempo extra, mas que a diretora É o nunca hotel. dizia qual era a hora, porque senão os pais chegariam sempre à última. E ela queria que fossem buscar as crianças mais cedo por causa das crianças, mas os pais nunca saberiam qual era a hora daquele mês. Como assim? Isso não faz sentido nenhum. Onde é que está isso no regulamento? Tu pediste alguma vez ou não? Eu acho que li coisa. Eu não li porque era caro, senão é caro, é bom. Deve ser bom, pois. Cucu! Pá, e esta escola onde ela está, tipo, as madeiras são antigas, os brinquedos são os mesmos desde há séculos. Agora e tudo não, isso. devem ter retirado metade dos brinquedos. Sim, mas sim, agora nem sequer estão na sala. Era pós-Covid. Sim, mas, e de repente isso que era importante para mim, de género, então não tem brinquedos novos, onde é que está a sala dos computadores? Não tem a robótica como atividade extra? Como assim não tem a robótica nem em De repente mandarim? começaste a ver que se calhar back to the basics é melhor, Eu não é? quero muito Natureza que a Irene, quando é pequena, tenha mães na escola. Eu quero a mãe da escola. Pá, com vários miúdos, que a funcionária tenha de descansar, porque claramente eu se estivesse a ser explorada, mal paga, numa sala com 40 crianças, eu não pegava só no braço das crianças. Eu tirava o braço das crianças e não os punha a fazer cocó ao mesmo tempo, eu nem os punha a fazer cocó. Assim, fraldas tirar? Nunca. Fiquem lá e depois ao final do dia dá-se uma lavadela e antes dos pais irem buscar, assim, olha, deve ter sido agora. Pronto, mas agora, aquilo que eu quero é amor para a minha filha. E tudo bem que isto vai ter que ir mudando consoante de ano para ano, agora na primária vai ser menos amor, não é? Se chorar não vou ficar com ela ao colo, provavelmente vou falar com ela não sei o quê, mas por favor não se deixem enganar por esse tipo de merdas publicitárias que as escolas fazem, às vezes até muito bem intencionadas, e que é, temos o mês da robótica. E tu Para a ficas, semana, a minha filha vai ser cientista da NASA. para a e não sei semana quê. vamos ter um robô Cientista, fantástico, astronauta, vamos ter um robô fantástico que pica sementes e que os constrói em folhas A4 recicladas. Mas entretanto como é que os adormecem? Vejam. Pois, é bom. Pronto. Eu assim escuso contar as minhas experiências más, porque já contaste tantas, está bom. Eu nunca falei sobre isto porque foi mais ou menos, não fui ameaçada, mas vai escrever sobre isto no blog. Eu vou, mas calhar não vou dizer o nome da Da instituição. escola, pois, e até agora não disseste. Se bem que deve apetecer, não é? Tipo, Não quero, porque eu tenho uma amiga lá que tem lá Tem 3 ou 4 corre filhos bem. e que está muito contente. Foi mesmo uma situação em particular das minhas expectativas e do enquadramento desta educadora. Aliás, eu cheguei a falar com outros pais sobre o assunto, isto está a acontecer, e eles encolheram os ombros. Portanto, foi mesmo, claramente, eu e a minha filha não nos enquadrámos naquele contexto. E acho que é tentar nós percebermos se aquilo vai tudo ao encontro das nossas expectativas. Há pais que gostam. Também vou contar uma história negativa e toda a gente adora ouvir histórias más. Teve a ver também com isso dos cocós e dos xixis. A turma era, não sei, já não lembro se era mista, mas tinha assim umas idades diferentes. Os que já tinham desfraudado, os que estavam a desfraudar, e a Luísa, que tinha 1 ano e meio, como é óbvio, não é como é óbvio, mas à partida ainda não desfraudou. Sim. Por ela, né, nessa altura, nem eu estava... Se por ela já tinha Já desfraudado, estava, lá que temos, já saía a com fazer na 5 meses, sanita. Sim. Mas eu lembro-me de assistir, lá está, quando eu fui buscar às 4, uma conversa qualquer, que a minha mente já deve ter apagado, mas que tinha a ver com isso, com
foi um ralhete qualquer, uma bebé que não devia ter mais de 2 anos e meio por ter feito na fralda ou qualquer coisa assim, já não me lembro. E isso foi logo um alerta, mas o primeiro de todos foi o facto de a minha filha chorar todos os dias, é normal, até à partida, porque ela teve um mês e meio, um ano e meio comigo em casa, etc. Mas foi a leveza com que me contaram isso, que foi, sim, ela chorou tanto que adormeceu a chorar, mãe, veja lá. E eu, adormeceu na cesta a chorar? Portanto, ela esteve a chorar durante quantas horas? Foi a leveza com que falavam disso. Claro que eu não queria que ela viesse lágrimas nos olhos, a educadora explicar-me. Não, mas mãe, temos que falar. A Luísa parece estar estressada. Foi o facto de não me deixar entrar na sala. Eu senti mesmo aquela questão do depósito das crianças, porque nas outras escolas onde a Isabel tinha passado, já tinha passado por 2, não havia isso, havia mais interação, pais e... para não destabilizar os que já lá estavam. Eu percebo em parte esse argumento, não resulta na prática com algumas crianças. Que são responsáveis para estabilizar. Aquilo fazia-me tudo muito confusão e eu não podia, não houve fase de adaptação. E isso para mim, depois do que eu tive depois a pesquisar a seguir a isso tudo, faz toda a diferença. O facto de eu não poder levar a minha filha mais cedo da escola, porquê? Porque é que ela não pode estar só 1 hora no primeiro dia para conhecer as pessoas e comigo, preferencialmente, para lhe dizer a mãe confia nesta pessoa, vês, a mãe é amiga desta pessoa. Ainda bem que não fizeste isso. Exato. Ela achava que tinhas enganado. Sim, mas sei lá, foi tudo... Ela teve 1 mês quase sempre a chorar, depois acho que na última semana já não estava, coitada, aquilo depois vocês sabem como é que funciona esse mecanismo, se chora e se não há efeito, as crianças deixam de chorar, mas nem por isso deixam de se sentir menos ansiosas. Mas faço Pronto, mudei de escola, porque mudámos, acho que isso foi um momento, eu também já chorava todos os dias, porque via como é que ela estava quando eu ia buscar, e foi tipo um momento de, e ouvi outra coisa na sala da Isabel, que eu até gostava, até ao momento, que foi uma miúda a correr disparada para o pai quando o pai chegou, e eu ouvi-o, as princesas não correm! As princesas não correm. Várias coisas erradas aqui, não é? Enfim, acho que não vale a pena abordar muito o assunto, mas se estão a fazer isto na presença de pais, que era o pai da miúda e eu que já lá estava a ir buscar a miúda... É não ter noção mesmo. O que é que se faz quando nós não estamos, não é? O que é que se diz de errado aquele tempo todo em que nós não estamos presentes? E atenção que eu acho que as nossas filhas conseguem ser pessoas... Vão conseguir, e os vossos, ser pessoas boas se estiverem em contacto com pessoas diferentes, com perspectivas diferentes. Acredito nisto. Mas não é logo, não é? Agora... Há coisas muito evitáveis com mais preparação, com mais cursos que se têm ao longo da vida, com atualização. Isso é e eu lembro que essa frase, eu fiquei, as princesas não correm, tipo, só os príncipes podem correr, as princesas não, e porquê que uma criança não pode correr e qual é que é a coisa errada de ir ao encontro de um pai a correr? Tipo, está tudo certo, é tudo lindo, tipo, é ser criança. Ok, prefiro ir para Lisboa, vamos mudar de vida e na altura falei com uma psicóloga, tua amiga, a Joana, lembras-te? Aí sim, pensei, já que vou mudar, vai ter que ser para uma escola boa desta vez eu tenho que acertar, pronto, eu fiz essa pergunta, eu estou com vida de me lembrar daquele mês terrível das nossas vidas. Já viste o quanto isto foi violento para nós? Todos, sim, na altura... Nós tivemos que ir sobrevivendo enquanto nos questionávamos. Mas sempre se calhar sou eu errada. Saber que nos entrega a nossa filha um sistema com o qual nós não concordamos, não é? É violento, e eu ia para o ginásio, foi a altura em que eu mais treinei esse mês, que é, vou para o ginásio afogar isto tudo, e fazer tempo, porque eu só podia ir às 4, não podia ir antes buscar, fazer tempo até às 4 para ir buscar, como é que ela estará o tempo todo, depois não havia grande feedback, como é que está, como é que não está, como é que está a correr. A Isabel, por acaso, sempre se adaptou, não sabemos de que forma é que ela pôs as coisas para dentro ou não, mas eu nunca tive problemas com a Isabel em adaptação nenhuma, é para ficar 8 horas, ela fica, não chorou, nada, nunca, sempre feliz para ir para a escola, ela adorava conhecer criança, não sei se é resiliente, se é o que, eu não faço ideia. É resiliente, cara. Acho que é. Agora a Luísa, por acaso, como foi a primeira vez, chorava imenso. Pronto, dessa vez eu quero ir para uma escola que as respeite, que à partida tenha um método mais virado para a individualidade, aquela coisa de desenharem todos o mesmo, dentro das linhas, só porque é carnaval, vamos desenhar o palhaço, não, o palhaço já está desenhado, mas não sei vamos pintar uma árvore no livro. Tudo virado, e eu desta vez não, quero uma coisa diferente, li sobre o movimento de escola moderna, tive ali algumas opções que a tua amiga me deu e eu vou experimentar. IPSS, ótimo, ainda por cima não se paga assim tanto, melhor ainda.
tudo aquilo batia, estava tudo certo, os miúdos dividem-se, são eles que sugerem o que é que querem fazer. Atenção que eu acho que isto aqui pode haver tudo uma colaboração, claro que tem que ser a pedagogia, tem que ser... as educadoras saberão mais o que é que, à partida, aquela idade ou aquele período, o que é que estimula, não sei o quê, mas eles conseguiam direcionar, há uma conversa todos os dias, em círculo, cada um dá a sua opinião, refletem sobre o que é que aconteceu no dia anterior, o que é que podem fazer de melhor, eles ajudam-se uns aos outros, cada um vai para o projeto da água, outro vai para o projeto, interessa-se mais por dinossauros, ali também conseguem aprender as cores, e estás a ver, é tudo muito mais virado para a cooperação, para a empatia entre todos, não há isso, cada um faz o cocó à hora que tem que fazer, não há esses prémios, essas recompensas, rua, cozinhar para aprender. Muitas atividades fora da escola, estão sempre a sair, agora menos, não é? Sim, claro. Mas pronto, estão sempre na rua, uma série de coisas e a adaptação. A Luísa foi um dia, eu na altura comecei logo a trabalhar, mas foi com o pai. Um dia só 1 hora, outro dia 2, outro dia não sei o quê. E há que dizer aqui uma coisa para quem E ao terceiro dia ficou lá a dormir e ficou bem, porque houve este respeito. Essa confiança e esse respeito, mas nós estamos a fazer este vídeo principalmente para quem está a escolher agora as escolas. E estava a lembrar que eu já fui visitar a escola delas e que não achei a escola... Ficaste terrível, a achar o edifício terrível, não é? É terrível, está velho, está não sei o quê, mas a cena é, isso não interessa se o pessoal for Yeah. Claro que convém não terem frio, mas se tiverem, leva-se mais uma camisola. Claro que não convém ter muita umidade. Pronto, isso não vejo grande coisa. Mas não se deixem enganar pelo lado plástico da coisa. Sim. Ai, temos quem faz a comida é... E eu fui ver essa escola depois de já ter visto outra da associação com novas condições e tudo, estás a ver? Eu quando fui ver aquela... Está bem, mas pronto, mas já me referenciaram, deram boas referências daqui, 2 pessoas, 2 mães com as quais eu falei, e a psicóloga, e sim. Siga! Vamos lá. Siga! Também, a minha casa também não é muito melhor que aquilo, estou a brincar. Mas percebes, tipo, não interessa assim tanto. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês procuram em escolas, quais são as escolas que escolheram, por exemplo, porquê, se estão contentes, se estão mais ou menos, se são educadoras, vocês educadoras então é que têm dicas muito preciosas para nos dar sobre que escola escolher. Portanto, ajudem-nos aqui a ajudar. E a antiga escola, se ficar chateada com o meu testemunho, pense que é uma mais-valia eu ter dado o feedback, porque vim a saber que mudaram várias coisas na escola relativamente a essa situação e que por isso certamente mais crianças vão ser felizes na vossa instituição. Opa! Mais, sigam-nos nas redes sociais, ameiaquesá.pt no Instagram, ameiaquesá.pt blog, ameiaquesá blog no Facebook. Mandem-nos um mail, ameiaquesá.blog@gmail. Não mandem que nós não respondemos, se for dinheiro respondemos rápido. E mesmo assim, Joana Paixão Braz no Instagram, Joana Gama, e pronto, e ficamos assim. Pode ser? Beijinhos!